Meu amigo, nem o Papa tem fé na Argentina mais. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O Papa Francisco, nos últimos dias, foi assunto em vários sites de notícias, com declarações polêmicas sobre seu país natal, a Argentina. As declarações foram dadas em entrevista incluída no livro A Saúde dos Papas, do jornalista e médico argentino Nelson Castro, em fevereiro de 2019, no Vaticano. Mas trechos da publicação foram revelados no dia 27 de fevereiro ao jornal La Nación. Durante um encontro com o jornalista e médico argentino Nelson Castro, que teve lugar no Vaticano em fevereiro de 2019, o Papa garantiu que pensa na morte, mas que não a teme. Perguntado como imagina a própria morte, Francisco respondeu: sendo Papa, em exercício ou emérito, e em Roma, a Argentina, eu não volto. A fala de Francisco é o último trecho da obra A Saúde dos Papas, Medicina, Complôs e Fé, de Leão XIII a Francisco, que foi lançado no dia 1º de março no território argentino. A declaração do Papa não é só de boca para fora, pois nesses 8 anos desde que assumiu o posto no Vaticano, nunca mais colocou os pés na Argentina, mesmo já tendo vindo para a América Latina visitar vários outros países, incluindo o Brasil. A entrevista não fez questão de tentar esclarecer os motivos do Papa, mas nós mesmos podemos imaginar os porquês. Inclusive porque uma de suas falas foi ele se preocupar com os problemas que o país enfrenta. Imagine só como o povo católico não deve estar se sentindo. E o pior de tudo é que na mesma entrevista, o Papa foi categórico em dizer: não tenho saudades da Argentina. Bom, isso não é de se estranhar, especialmente para os próprios católicos, que estão vendo o país se degradar economicamente e moralmente a cada dia, o que inclui uma repugnante lei abortista que foi aprovada em dezembro. Mas esse não é o único problema. Aliás, está longe de ser. Com uma sequência longuíssima de medidas ditatoriais, o Estado argentino vem empobrecendo o país assustadoramente. E não se trata de uma ditadura de direita. Ao contrário, a Argentina é um dos países com a mentalidade e com a identidade política mais esquerdista de toda a América Latina. Violência, fome e miséria sempre foram as consequências lógicas e naturais de todo o regime socialista em toda a história humana. Por conta disso, há algum tempo uma quantidade expressiva de argentinos tem fugido do país, como já falamos aqui no canal. O assunto completo você pode conferir num dos melhores vídeos daqui, chamado A Grande Fuga dos Argentinos. E isso não é tudo. A Argentina foi quem colocou em prática um dos isolamentos sociais mais severos do mundo. Isso acarretou na falência de muitas empresas, é claro, taxas de desemprego altíssimas, principalmente entre jovens, e o aumento de preços de até 93% nos alimentos. Repare que nenhum desses problemas são coisas naturais que simplesmente acontecem, como problemas ambientais ou coisas desse tipo. Todos eles são especificamente fruto da intervenção estatal na economia, coisa que qualquer um que tenha estudado o mínimo sobre a Escola Austríaca de Economia já saberia. Quer ver a prova? Desde 1921, há exatamente um século, quando a Argentina era um dos países mais ricos do mundo e seu produto interno bruto per capita equivalia à época ao da França e da Alemanha, o país experimentou uma inflação média de 105% ao ano e se viu obrigado a mudar 5 vezes de moeda. Peso moeda nacional até 1969, peso-lei até 1983, peso argentino até 1985, austral até 1991 e o peso atual. Desde 1980, o país já suspendeu 5 vezes o pagamento de sua dívida externa, marca de calote histórica que nenhum país no mundo iguala. E é hoje o principal devedor do Fundo Monetário Internacional, o FMI, com 44 bilhões de dólares, equivalentes a 246 bilhões de reais a devolver. Como a maioria sabe, a inflação não é a alta dos preços, mas a desvalorização da moeda de um país, que acontece por conta do controle estatal sobre o dinheiro.
Em especial, a inflação acontece quando o Estado começa a imprimir dinheiro, seja por qualquer coisa, seja para pagar suas dívidas, seja para fazer alguma medida populista. O resultado é que, com tanto dinheiro sendo jogado na economia, ele perde a sua utilidade. Para entender melhor, basta você pensar no que aconteceria se de um dia para o outro, todos os brasileiros acordassem com R$ 1 trilhão embaixo do colchão. É óbvio que ninguém estaria rico, mas apenas com um monte de papel, pois com tanto papel assim, ninguém mais no comércio teria interesse nele. É por isso também que os países não ficam imprimindo dinheiro o tempo inteiro, pois todo economista sabe que o que gera riqueza não é o dinheiro. Em dezembro de 2019, quando o peronista Alberto Fernandes assumiu a presidência, as coisas já estavam ruins por lá. A Argentina havia caído novamente na suspensão de pagamentos e estava há 3 anos em recessão. Nessa época, poucas semanas depois, veio o grande problema de 2020, que você sabe e nós não podemos citar aqui. O ministro da Economia, Martín Guzmán, assim como todo economista do Estado, achando que sua superinteligência poderia salvar o país, precisou batalhar em 2 frentes. Por um lado, ele renegociou em longas sessões remotas a dívida com os credores privados e conseguiu um adiamento dos pagamentos e uma sensível diminuição dos juros. Isso significou um respiro, que é sempre algo ilusório e a curto prazo. E a partir daí, ele tentou fazer com que o FMI também concordasse em estender a devolução de seu crédito. A outra frente era ainda mais complexa. Ele pretendia fazer o Estado subsidiar empresas e pessoas afetadas pela paralisação causada pelo grande problema de 2020, ao invés de apenas permitir que a economia funcionasse normalmente, sem as medidas autocráticas do isolamento. Ou seja, o Estado impôs uma regra aleatória arruinando a economia e, ao invés de retirá-la, orgulhosamente continuou pensando que poderia fazer mágica à base da canetada para salvar o país. Porém, sem acesso aos mercados de crédito, Martín Guzmán precisou recorrer à pura fabricação de dinheiro. Você ouviu bem? Estamos aqui usando apenas fatos simples e verificáveis pela internet para mostrar um ponto importante que é este. É sempre o Estado que destrói a economia de um país. Pois bem, com a medida imbecil do economista argentino, o Banco Central emitiu durante 2020 mais de 1,2 trilhão de pesos, equivalente a 747 milhões de reais. Eles até levaram máquinas de impressão do Brasil e da Espanha, porque as 2 fábricas argentinas de moeda já trabalhavam 24 horas por dia. Eles simplesmente não se importaram com o fato de que isso agravaria ainda mais a inflação. Em janeiro, ou seja, imediatamente depois, os preços já haviam subido 4%. Pois bem, meus amigos, o povo argentino é apenas mais um na história que se dobrou aos discursos politicamente corretos, à agenda progressista e às políticas econômicas populistas. É só mais um povo que colocou a sua fé em políticos e na máquina estatal, e por isso agora está sofrendo sem ter o que fazer. Não foi à toa que em 1984, quando a Argentina saía de sua ditadura, o Prêmio Nobel de Economia Paul Samuelson disse o seguinte: a Argentina é um clássico exemplo de uma economia cujo estancamento relativo não parece ser consequência do clima, das divisões raciais, da pobreza malthusiana e do atraso tecnológico. É a sua sociedade, não sua economia, que parece estar doente. Bom, por mais que o povo argentino tenha desejado por tanto tempo um governo socialista, isso não torna menos triste tudo o que tem acontecido no país. Depois de tudo o que você ouviu aqui, acreditaria se eu dissesse que tem mais? Pois é, mas tem mais. Existe uma cidade argentina visitada anualmente por milhões de pessoas por ser um ponto turístico conhecido no mundo todo. O cenário mudou desde que políticas de isolamento se iniciaram no país. Para conter o avanço do dito problema, o governador peronista Guido Insfrán adotou medidas restritivas, entre elas os chamados centros de detenção. Nesses locais, ficam isoladas pessoas supostamente contaminadas pelo patógeno.
São verdadeiros campos de concentração. Na sexta-feira 26, a reportagem da emissora TN foi ao local e presenciou cenas dramáticas. O que eu vou dizer nesse final de vídeo pode ser duro de ouvir para quem tem estômago fraco. Eu preciso sair daqui. Estou ficando louca. Desde ontem estou chorando porque estou trancada. Gritou uma mulher aos jornalistas ao bater com as mãos no tecido que colocou na janela do quarto onde está hospedada. Não nos deixam sair daqui, exclamou um jovem de 27 anos chamado Miguel. O rapaz relatou à equipe da emissora que está sem comer e garantiu ter testado negativo, e outras pessoas também alegaram a mesma coisa. Contudo, segundo ele, as autoridades sanitárias da província os mantiveram presos mesmo sabendo disso. O link para a reportagem está logo abaixo na descrição. Bem, depois dessa, eu até perdi o ânimo. Agora sim dá para entender por que o Papa não quer voltar para a Argentina de jeito nenhum. Enquanto o povo argentino insistir em confiar no Estado, o país continuará sofrendo com o que deseja. E nós daqui só podemos assistir e esperar que mais deles consigam fugir de lá. Obrigada por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Lula Libertário, escrito por Assembleiano ANCAP, revisado e narrado por JJ Liber. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!